Em declaração de líder da bancada do PL, vereador Sandro Fantinel. Uma parte, vereador. E já de imediato, vereadora. Vereador Sandro, só explanar uma situação, né, que a gente tinha conversado já ontem e que está no jornal de hoje, como se eu não tivesse cedido uma parte para o senhor na minha fala de ontem, né, em função de todo a discussão que tivemos, né. O senhor sabe, eu já, né, falamos até mesmo ontem, que a minha pauta era extensa, né, que eu queria falar do projeto, da questão do Mariane e também da questão da canalização, e a gente não precisava nem se explicar, mas como foi para o jornal, eu prefiro explicar. Como a nossa bancada do PL tem 5 vereadores e é a maior bancada, a gente fica com pouco tempo de fala, né? A questão da declaração de líder, e por isso também espremi toda a minha fala para a gente ter a oportunidade de ter a declaração de líder, que é os 10 minutos que é a nossa oportunidade de fala. Então, somente colocar isso. O senhor já sabe, né? Sim. Mas só para colocar isso porque está no jornal de hoje. Obrigada. Obrigada, vereadora, senhor presidente, queridos colegas, né? Eu venho aqui expressar algumas, digamos assim, alegrias também, né? Outras tristezas. Mas, enfim, antes de começar, mais uma vez nessa tribuna, eu parabenizo a vereadora Estela pelo amadurecimento que a senhora teve desde que eu lhe conheci. Parabéns. A senhora vem aqui, defende com unhas e dentes a sua pauta, defende aquilo que a senhora acredita e sem ofender colega nenhum, sem atacar colega nenhum, sem prejudicar colega nenhum. A senhora está de parabéns. Continue assim que eu tenho certeza que eu vou ver a senhora alçando altos voos. Mas, senhor presidente... Isso. Mas, senhor presidente, eu trago aqui, então, hoje uma manchete aqui do jornal, né, do Jornal Pioneiro, e queria agradecer, né, o colunista aqui que fez essa escrita aqui, porque me representou, e isso é muito raro, tá? É muito raro o Fantinel ter uma representatividade positiva no Pioneiro, mas aqui que foi colocado, ó, que é muito possível que homens possam viver em relações abusivas e que elas terminem de forma trágica. Mas é preciso questionar quantos casos ocorrem pelo simples motivo de homem ser homem. Hoje a legislação, e aí está o grande perigo, e é aquilo que eu tento bater aqui, que todas as vidas importam, né? Hoje a legislação não separa casos assim para vítimas do sexo masculino. Não há a figura do masculinicídio. Sem se aprofundar nas estatísticas para buscar respostas como essas, não há como fazer um debate produtivo e mesmo a existência desses dados não ameniza a tragédia. Então, volto a repetir aqui nessa tribuna, todas as vidas importam. Não importa a raça, religião, credo, gênero, todas as vidas importam. E pela minha tristeza, que a minha fala aqui hoje é curta, né? Pela minha tristeza, hoje, o radialista da Rádio Gaúcha ZH, chamado Alexandre Valim, que eu quero que o nome todo mundo se lembre, né? Alessandro Valim, desculpa, obrigado, vereador. Né? Me chamou de imbecil na rádio hoje de manhã por defender a vida dos homens. Então sintam-se homens da Serra Gaúcha e do Brasil inteiro chamados de imbecis. A vida de vocês não importa. Para esse radialista, quem defender vocês, quem defender as vidas no seu contexto e todas elas, são imbecis. Tá? Então nós homens sintam-se todos chamados de imbecis por esse radialista a partir de hoje. Porque o que eu fiz nessa tribuna não foi dizer que A ou B tem que sofrer mais ou tem que sofrer menos. Que eu sou contrário à vida desse ou daquele outro. Nessa tribuna eu disse que todas as vidas importam. Independente de gênero, raça, cor ou credo. E foi isso que eu sempre trouxe nessa tribuna quando comecei essa fala relacionada às dificuldades do homem. Todos os vocês... Me permite uma parte, vereador. Já, se possível. Todos os homens da nossa região aqui, que sabem que de cada 10, senhoras e senhores,
pessoas que se tiram a vida, 9 são homens. Não, desculpa, 8 são homens. Então, vocês, né, que passam por isso, sintam-se chamados de imbecis por esse senhor, por esse radialista. A vida desses homens que se tiraram a vida por estar com problemas psicológicos, por estar com problemas econômicos, por estar com problemas na família, né? Sintam-se chamados de imbecis por esse radialista. Alessandro Valim, da Gaúcha ZH. Parabéns, senhor Alessandro, parabéns. O senhor passou um recado bastante importante. Eu espero que todos os homens, quando lhe encontrem, lhe cumprimentem e lhe agradeçam. Que eu acho que é isso que o senhor merece nesse momento aqui. Porque criticar e chamar de imbecil uma pessoa que vem aqui defender vidas, tá? E como é que eu fiquei sabendo? Eu não estava escutando a rádio. Várias pessoas hoje de manhã me mandando mensagem dizendo: olha, eu estava escutando a Gaúcha ZH porque eu gosto de escutar as notícias e tal, e eu vi esse senhor falar isso de você. Então, é muito triste, sabe? Muito triste a gente ouvir isso, mas tudo bem. Sua parte, capitão. Vereador Fantinel, eu gostaria de dizer que a sua voz foi ouvida e eu recebi relatos de seguidores meus e disseram que passavam por isso e que o senhor conseguiu ascender. Porque, de certa forma, existe um preconceito do homem revelar que ele é maltratado. Então, o senhor teve a sua voz ouvida e parabéns, siga nesse caminho que o senhor está salvando homens. Muito obrigado. Sua parte, vereador Libardi. Vereador Sandro, eu vou ser muito transparente com o senhor, e sempre sou e tento ser profundamente respeitoso. Eu sei. O senhor faz debates importantes nessa casa. Faz debates importantes quando se refere ao agricultor. O senhor conhece a realidade do agricultor. Faz debates importantes quando trata da necessidade do zelo com o dinheiro público. Agora, vereador Sandro, se é justo ou não é justo, o senhor tem uma concepção de justiça, eu tenho outra, eu lhe respeito, o senhor me respeita. Eu sei. Agora, a gente chega num ponto que o que eu ouvi mais não foram ofensas ao senhor ou concordância com a vereadora Andressa. O que eu mais ouvi é que era um debate desnecessário e que nos causou muito desgaste. É isso que eu reafirmo. O senhor não faz ideia. Eu fiquei recebendo mensagens ofendendo o senhor e me ofendendo durante 2 horas na terça-feira. Ofendendo o senhor? Sim, ofendendo o senhor. Eu, porque eu não lhe ofendi. O senhor não entende? E eu não vou lhe ofender. Era muito simples para mim vir aqui e lhe ofender. Agora, a fala do senhor, que no meu entender é desconexa com a realidade, e aqui, no meu entender, ela causa espanto ao senhor, à sua família, à minha família e a todos os demais vereadores. Isso que eu faço questão de falar fora do microfone e falar para o senhor na sua frente e no microfone. O senhor causa um desgaste, vereador Santo Fantinel, que para nós ele causa muito mais prejuízo do que benefício à sociedade, no meu entender. Então eu reafirmo o meu respeito pelo senhor, mas eu acho que o senhor deveria se manter naquilo que o senhor faz tão bem, que é na defesa do agricultor. A maior repercussão que um vereador teve nessa casa, nesse ano, sabe qual foi? Do senhor defendendo um agricultor. E o que causou azia a todos nós aqui foi a fala do senhor nessa semana, porque ela não construiu nada, só causou um desgaste que, para mim, vereador Santo Fantinel, faz repensar a vida pública. E tenho certeza que faz repensar do senhor também. Obrigado, vereador. O senhor sabe, eu gosto muito quando o senhor diz que respeita, porque o senhor realmente sempre respeitou e eu também lhe respeito, principalmente pelo conhecimento que o senhor tem. Esse é o seu ponto de vista, mas a enxurrada de mensagens de homens que disseram pela primeira vez nós fomos lembrados, diz totalmente o contrário. Então, quem defende o outro gênero se sentiu ofendido, tá? E quem nunca foi lembrado me parabenizou. Então, eu acredito que a pauta não seja desnecessária, ela deve ser seguida e que o masculinicídio tem que vir, sim, à pauta. Sua parte, vereador Obrigado Pedro. pela parte, vereador Sandro Fantinel. Eu quero me juntar, o tempo está terminando, mas quero dizer para o senhor que sou solidário ao senhor. Eu estava vendo as mensagens ali, uma falta de respeito de muita gente com palavras de baixo calão, né, sem fundamento mesmo, os comentários ali. Infelizmente, foge do controle da gente, mas eu quero dizer que o senhor tem meu respeito.
tem a minha admiração por muitas pautas, muitos assuntos do seu trabalho que o senhor tem feito aqui. O senhor é uma pessoa que não faz tanto tempo que eu conheço, mas a gente se aproximou, se tornou meu cliente, inclusive, da oficina. Receba o meu abraço e a minha solidariedade. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, eu não falei isso, não tive a oportunidade de falar em outros momentos, mas eu como diz o vereador Libardi com razão, né, que a minha pauta é outra, eu vim apresentar essa pauta aqui na tribuna devido às dezenas de homens que vieram me procurar apresentando esse tipo de problema. Então eu acho que alguém tinha que falar e infelizmente fui eu. Obrigado. Obrigado, vereador